Olá, olá! Esse vídeo é parte do meu projeto de doutorado, e nesse projeto de doutorado eu quero formalizar a teoria de uma análise de discurso do Lacan, a partir do seminário 16 e 17 do Lacan, entendendo que a formalização dessa teoria pode transformar muito o sentido da clínica lacaniana. Nesse vídeo eu vou dividir em passos para a formalização dessa teoria da análise de discurso lacaniana, passos que vão ser os objetivos da pesquisa de doutorado. E nesses passos vamos tentar circunscrever o que a gente já conseguiu tirar da pesquisa enquanto questões essenciais para a formalização dessa teoria de uma análise lacaniana de discurso. O primeiro passo para formalizar uma teoria de análise lacaniana do discurso seria definir o conceito próprio de discurso, porque o conceito de discurso é muito pouco, muito mal definido por Lacan. Então, a gente conseguiria definir o conceito de discurso a partir daquilo que a gente vai extraindo, interpretando da obra do Lacan, mas também para esse movimento pode ser útil usar outros analistas de discurso com quem Lacan manteve referência, para entendendo quais dessas teorias têm uma interseccionalidade interessante com Lacan. Seja Foucault, seja Oswald Ducrot, seja Benveniste, seja Jacobson, seja Lévi-Strauss, a gente vai entendendo a criação do conceito de estrutura e a transformação desse conceito de estrutura pelos conceitos de análise de discurso. Então, nessa interseccionalidade, também com o Bakhtin, a gente pode ir entendendo o sentido que o Lacan vai dar para discurso, não só internamente a obra do Lacan. O segundo passo para a formalização de uma análise lacaniana de discurso seria entender como o conceito de discursos, a teoria dos discursos, transforma o sentido de estrutura simbólica do Lacan. E talvez o ponto essencial sobre isso seria entender a frase do Lacan, que ele repete muitas vezes no seminário 16, no seminário dos discursos, não há universo do discurso. Não há universo do discurso quer dizer que a coisa nunca é unitária. Enquanto a estrutura simbólica do Lacan dos primeiros seminários parecia ser unitária, ser um todo, ser o grande outro como unidade, a teoria dos discursos coloca múltiplos discursos em concorrência na determinação da subjetividade ou dos sentidos, das significações do mundo. Sentidos que são eminentemente políticos também, outro acréscimo da teoria dos discursos. O terceiro passo para formalizar essa análise lacaniana do discurso seria explicar como, pelas matemáticas de Gödel, Frege e Russell, Lacan vai propor a inconsistência do registro simbólico, a inconsistência ou incompletude do simbólico. E Lacan gasta várias páginas para explicar essa teoria, com essas importações matemáticas, no seminário 16 e 17, especialmente porque essa incompletude ou inconsistência do sistema simbólico produz efeitos muito importantes sobre a própria teoria do Lacan. Então, seria como uma transformação do estruturalismo clássico, que tem uma pretensão de totalidade, de universalidade, a um estruturalismo que se mantém inconsistente e incompleto e que vai ter efeitos importantes na teoria do Lacan. Um quarto passo, também pelas matemáticas, seria entender a topologia do Lacan como uma crítica do Lacan à individualidade, uma crítica do Lacan de tanto pensamento, linguagem, subjetividade e inconsciente não devem ser entendidos a partir de um prisma individualista, a partir de uma oposição entre interno e externo, que é uma crítica também direta a Freud, é uma subversão do conceito de Freud. Talvez o melhor caminho para explicar isso seja pela topologia lacaniana, especialmente pela banda de Möbius. Um quinto passo dessa teoria é subverter o conceito de inconsciente freudiano, que é profundamente transformado no sentido que o Lacan dá a inconsciente. O inconsciente freudiano ele tem algumas características, ele tem uma relação com a memória, ele tem uma relação com a repressão, ele tem uma relação com conteúdos já formados a serem descobertos, ele tem uma relação com individualidade, se pode dizer, meu inconsciente. E ele parte de um pressuposto das redes neurais como modelo para se pensar as formações mentais inconscientes que a gente vê lá no projeto do Freud. Todas essas bases freudianas elas são transformadas por Lacan. O inconsciente lacaniano ele não é individual,
porque linguagem não funciona a partir da divisão interno e externo, como a gente viu pela topologia lacaniana. O inconsciente lacaniano não são conteúdos pré-formados a serem descobertos, ele é sempre uma criação da linguagem. O inconsciente lacaniano não é uma repressão, ele é a produção pela linguagem. O inconsciente lacaniano não mantém relação com a memória. O inconsciente lacaniano substitui essa relação com a memória e com as redes neurais, como o modelo freudiano, pela estrutura da linguagem. Daí o Lacan dizer que o inconsciente é o jogo combinatório da linguagem, das articulações significantes, funcionando de maneira pré-subjetiva. Inconsciente é atravessamento de discurso. Um sexto passo dessa formalização, também uma subversão, é subverter o conceito de pulsão freudiano, que não tem nada a ver com o conceito lacaniano de pulsão. Ter muito vivo o sentido do conceito de pulsão freudiano é a pior forma de tentar entender o conceito de pulsão lacaniana, porque Lacan sistematicamente recusa todos os princípios da pulsão freudiana. Especialmente em Freud, pulsão é uma energética, e uma energética ligado a um lado animalesco do ser humano, que não é muito facilmente domado pela socialização. E daí o Freud centrar a pulsão na agressividade e na sexualidade. Nada disso funciona em Lacan. Primeiro que pulsão não é energia em Lacan. Pulsão é linguagem e relação de linguagem com outro, relação de linguagem com o mundo. Daí o tema da pulsão lacaniana, sujeito, barrado, pulsão, demanda do outro. É relação com a demanda do outro, a pulsão. E se o Freud toma esse modelo energético como a base do seu entendimento de pulsão, Lacan vai substituir isso pela economia política de Marx. Entender como pulsão se torna um conceito político para o Lacan é também um movimento essencial para a formalização dessa teoria. Sétimo, próxima temática da pulsão, estruturar um conceito linguageiro de gozo, que retira o conceito de gozo de toda a discussão do sexual, da satisfação, da insatisfação e de um real do corpo, para um conceito de gozo articulado à demanda do outro, articulado à linguagem, que incide sobre a subjetividade e sobre o corpo como atravessamento discursivo. Oitavo passo, definir um conceito de transferência útil para essa teoria de uma análise lacaniana dos discursos. A definição desse conceito vai ter duas etapas. A primeira etapa é tentar importar o conceito de cena discursiva de um analista de discurso francês chamado Dominique Manguenot para a psicanálise, para, com isso, criar um conceito de transferência que seja eminentemente discursivo. Um segundo passo é não mais sobre essa transferência mais genérica, mas um conceito de transferência que seja eminentemente clínico, como uma forma de entender a transferência, como um manejo de discurso que é feito em análise pelo analista para que o discurso possa ser terapêutico. Nono ponto, entender como funciona uma análise dialética do saber e da verdade dentro dessa análise lacaniana do discurso. Para isso é necessário definir o que é uma análise dialética para o Lacan, o que é saber, o que é verdade, e como a gente pode usar essa análise dialética do saber e da verdade para analisar discursos clinicamente, mas também para analisar discursos sociais, também para analisar a própria psicanálise enquanto um discurso, seja a psicanálise freudiana, seja a psicanálise lacaniana. Tudo isso a gente encontra nos seminários do Lacan e é um passo fundamental para entender como funciona a análise lacaniana do discurso. 10º passo, entender a função que o Lacan dá ao conceito de objeto A dentro da teoria dos discursos, como ele faz parte de uma análise de discurso. 11º passo, estabelecer como a análise lacaniana do discurso pode possibilitar que a psicanálise analise de forma muito mais produtiva problemas políticos e sociais intervindo na clínica, na subjetividade, na formação de sofrimento. Isso possibilitaria a psicanálise ir além do seu viés muito reduzido ao âmbito do indivíduo e da família como causalidade do sofrimento psíquico. 12º passo,
propor um conceito de resistência que não seja o típico conceito de resistência freudiano, como resistência ao tratamento, mas propor um conceito político de resistência, que seja resistência ao poder, resistência enquanto um ato clínico transformativo para enfrentar essas questões políticas e sociais, intervindo enquanto sofrimento subjetivo. Para isso, uma boa charada, um bom caminho pode ser estudar a obra da Judith Butler, em especial A Vida Psíquica do Poder, onde ela tenta fazer um diálogo entre Foucault e Lacan para ver como Foucault pode ajudar lacanianos a pensar problemas políticos e pensar estratégias políticas de resistência interna e externamente à clínica.